Todo ano de eleição, o TSE bombardeia a televisão com propaganda da urna eletrônica. Eles anunciam aquilo como se fosse a 8ª maravilha do mundo. A urna eletrônica brasileira é uma urna que é motivo de piada no mundo inteiro. Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o 2º maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil, onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado é a democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição, eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades praticamente eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, algum testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? A fraude totalmente inviável. Se não for um erro do eleitor, o que pode ser? Nós não trabalhamos com outra hipótese. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil.
que a reportagem da Band mostra que a urna pode ser manipulada e permitir grandes distorções no resultado eleitoral. O presidente do TSE, ministro Aires Brito, que sempre aparece na imprensa dando declarações as mais variadas, surpreendentemente desta vez não quis falar sobre o assunto de sua alçada. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? A urna eletrônica, portanto, é uma ferramenta para a preservação desses políticos que estão aí. Como é que se pode falar em democracia numa eleição de cartas marcadas? Muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, que o sistema é muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Sem transparência na votação, sem transparência na apuração, na fiscalização, na auditoria dos votos, é virtualmente impossível, é totalmente impossível você ter certeza de que aquela votação reflete a vontade dos eleitores. Vejam só essa revista intitulada, que tem o nome de... eu nem sei o nome dessa porcaria. Em Dia, que traz na capa o apedeuta e a abobada. Eles apresentam, senhores, como sendo um grande físico, o senhor Paulo Camarão, dizendo aqui, do alto de quem é reconhecido mundialmente por ter feito a urna eletrônica no Brasil. Pois bem, o senhor Paulo Camarão é réu de cadeia, é réu de polícia no Equador, porque ele foi fraudar a eleição lá no Equador em urna eletrônica, só que o Equador não é o Brasil. Ele não tinha sustentação dos juízes e promotores que tem aqui no Brasil para promover a fraude. Ficou em cana no Equador comendo com a mão quase um ano e volta para o Brasil, onde é apresentado como grande inventor da urna eletrônica brasileira, apresentado como físico de renome internacional. Que corremos sérios riscos de muitas fraudes por conta da impossibilidade da fiscalização efetiva dos registros dessa urna eletrônica. Ao senhor Paulo Camarão e ao outro palhaço de nome Giuseppe Giannino, que são os responsáveis pelo controle técnico das fraudáveis urnas brasileiras. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? Se estes desgraçados são brasileiros, eu sou argentino. Esses dois senhores, enquadrilhados com os ministros Carlos Veloso e Nelson Jobim, esse sim, famoso estelionatário confesso. Não é? Agora, que merda de democracia é essa? Toda essa multidão de pátrios irmãos, do Nordeste até o Sudeste, até o Sul, até o Acre, feitos todos de palhaços em eleições fraudadas, há mais de 10 anos neste Brasil. E espero que nós possamos nos juntar num grande movimento pelo voto impresso já. Ah, vai chegar o dia de glória, pode ter certeza. Mas então são os alertas que eu estou fazendo. Então o que eu quero dizer com isso? Fujam disso, gente, larga disso. Então assim, ó, assista essa novela só para comentar com outras pessoas que absurdo eles botar isso lá e tal. Olha como estão incutindo né, o medo mesmo realmente nas pessoas. Entendeu? Então assim, ó, antes de ficar apavorado assistindo essa novela, se porventura alguém que está assistindo esse canal assiste isso e tá ali meio assim, teu coraçãozinho fica apertado ali, gente, entendam que eles estão botando ênfase na Bíblia, ó, porque é o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. Então é justamente por isso que a gente pode relaxar. Porque a Bíblia está cheia de erros, entendeu? A Bíblia é uma colcha de retalhos mal colocada ali, né? Eles pegaram trechos da Bíblia de outros livros e não colocaram outras coisas muito importantes que ficaram de fora. Quando surgiu a Bíblia, foi feito o concílio de Nicéia, concílio de Laodiceia, coisa e tal, e tiveram escrituras, livros que foram considerados apócrifos. Gente, isso foi totalmente
Quando eu fiz os programas pela primeira vez, eu cheguei a dizer por inocência minha que eu não sabia qual que era o objetivo dos caras em tornar os livros apócrifos, se eles achavam que as pessoas não iam contribuir. Não, hoje eu tenho a certeza que o negócio é emburrecer para dominar. É isso, gente, não tem outra alternativa, cara. É emburrecer para dominar. Então, assim, ó... os livros reveladores que falariam sobre quem nos escraviza, que são os arcontes, que falaria sobre vida nos outros planetas, né? Por que o livro de Enoque foi deixado de fora? Tu entende? Então, assim, ó, Nag Hammadi, que é o conhecimento dos gnósticos, foi deixado de fora também. Entendeu? Então, assim, ó, querem saber um pouco mais detalhado, assista os nossos vídeos aqui, a origem da Bíblia. A gente explica lá, coloca os nomes, coloca as datas. Vão lá, ou se não, vão atrás de pesquisar Jerônimo de Estridão, que agora até virou santo, virou São Jerônimo. Damaso, virou São Damaso, né? O cara é um demônio, velho. O cara assassinou um monte de gente lá, é santo pela Igreja Católica. Vamos pesquisar pra ver o que eu tô falando, entendeu? A Bíblia, né? A Bíblia está na Bíblia, Luciano, está na Bíblia. Bíblia, inspiração divina, sim. Aí no primeiro capítulo, Gênesis, tu vai lá, né? E aí então tem Adão, Eva, Abel e Caim, um mata o outro e o outro que vive vai lá e casa com uma moça de uma outra tribo. Hã? Que tribo é essa? Não foi Adão e Eva que criaram o Caim e o Abel? De onde é que veio essa outra tribo que casou com o assassino do outro irmão? Então, gente, eu tô... Ó, 1 minuto, vem 2 minutos, eu já mostrei, eu já provei pra vocês aqui que não dá pra confiar no que tá ali, gente. Entendeu? Então, quanto mais assim, ó. E o que a gente tem que pensar na Bíblia, pessoal? É mais ou menos assim, ó. A gente não tem que brigar com um católico, com um crente, com não sei o quê. Seria mais ou menos que nem o aluno ali da 3ª, 4ª série fica brigando com o menino lá do primeiro. Então, assim, ó, tu aprende um tanto, né? Então tem aqueles que nem entraram pra escola ainda, né? Aqueles que acham que tudo é bobagem, né? Então esses realmente estão fudidos, azar deles. Aí aqueles que começam a se inteirar e se interessar e querem estudar e querem progredir, vão galgando os degraus. Então vamos colocar assim, aí tu entra pra Bíblia, aprende tudo aquele básico que te dizem, que é na missa, bonito no fim de semana, lá, ouvir o padre falando, né, aquelas coisas tudo, naquela igreja que tu fica só aquele eco que tu não entende nada, tu é uma criança, só perde tempo e fica cada vez com mais... Eu acho que desde pequeno, instintivamente, eu sabia que era uma palhaçada isso aí tudo, né? Mas enfim, não quero desrespeitar as pessoas que vão, né? Mas me serviu por um tempo. Hoje eu vejo como uma palhaçada da mesma forma como um aluno de 5ª série veria se ele tivesse que voltar pra 1ª. Então a gente não tem que ficar com raiva da Bíblia, com raiva de padre, com raiva de... Não, gente. A gente só tem que olhar isso como o primeiro degrau da nossa escala de evolução. Entendeu? Então a gente geralmente é assim, ó. No primeiro ano, vamos colocar assim, a gente vai lá, passa pela Bíblia. Aí a gente evolui, vai pro 2º ano, aprende coisas que a Bíblia não te deixa direito. Não te deixa entender direito, né? Que a questão, vida depois da morte, vida... Então vamos dizer assim, ó, o Espiritismo pra mim foi como o 2º ano. Então eu não vou desprezar a Bíblia, coisa e tal, até porque eles trabalham muito em cima da Bíblia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí tem todos os livros dos espíritos, né? Aí tem a questão científica também, o Kardec aborda muita coisa de forma científica muito legal e tu dá mais um upgrade. Mas também não te explica tudo, embora fala, né, sobre a multiplicidade dos outros órbits que são orbitados e tal, mas não passa muito daquilo ali. Por quê? Porque o foco era... né, a questão da vida depois da morte, coisa e tal, ou seja, a gente tem que ir pegando uma coisa de cada vez. Aí então, 1ª série, vamos colocar assim, católico, né, igreja, missa, essa coisa toda, Bíblia. Aí depois tu passa pro 2º ano, então tu não precisa desprezar o que tu aprendeu no primeiro. Aí tu começa a entender as coisas que lá na Bíblia não te explicava direito em relação à reencarnação, à vida depois da morte e tal. Aí depois, então, no meu caso foi, por exemplo, ufologia. Porque a ufologia abrange tudo isso e tu começa a pesquisar mais a questão arqueológica, tu começa a confrontar os outros dados que tu teve. Tu entende? Então não é porque a gente aprendeu agora que os melhores livros que dão uma intenção um pouco mais próxima da realidade são os Vedas, são os indianos que nunca foram mexidos, que falam da mecânica quântica. E aí quando vai dizer, pô, mas onde é que tem contrafundamento disso ou daquilo? Cara, né, os Vedas tu vai lá e tu só vê a questão de Mohenjo-Daro, né?
que é uma prova viva, física, de tudo que está escrito lá no Mahabharata, da Guerra dos Deuses, né, a questão nuclear, tu encontra os resíduos nucleares, esqueletos calcinados e coisa e tal. Ou seja, então hoje ciência, arqueologia, história, tudo está trazendo tantas coisas à tona que tu começa a entender isso aí. E aí a coisa mais básica de qualquer um que estudou, né, é que essa questão da Bíblia, a Bíblia, gente, não é um livro confiável. É um livro, sim, que merece respeito, é um livro, sim, que deve ser estudado, como tu tem que estudar, talvez, os livros da primeira série para depois tu passar para as outras. É só uma fase do aprendizado, gente, só isso. Não é para ficar brigando ou discutindo se a Bíblia é errada ou é certa, coisa e tal. Seria tão ridículo quanto um aluno da quinta série, sexta série, ficar os livros da primeira série, não. Tu não vai queimar. Aquilo é para começar a exercer, né, uma iniciação, uma vontade pela busca. A maioria das coisas que a gente aprende na escola não serve pra porra nenhuma. Tu não usa isso mais, senão a capacidade de desenvolver, de ter que pensar naquilo, de resolver os problemas. Então é isso, gente, entendeu? Então assim, ó, não caiam nessa da novela. Não, as armadilhas, e como fugir delas, né? A política é uma armadilha, novela impondo terror é outra. Então novela, assiste como diversão, como qualquer coisa, pra falar pro teu vizinho depois, cara, tu viu que bobagem que eu vi na novela lá? Ah, mas tá falando que tá na Bíblia. Sim, mas a Bíblia a gente sabe, né, que tem muita coisa errada ali que não é, né? Então vamos começar a pesquisar mais adiante, mais mecânica quântica, quem já passou pelo espiritismo, né, gente? Vamos evoluir, vamos pra cima. Então assim, ó, sim, Cristo, né, pelo menos a história é muito forte dizendo que houve esse personagem fantástico, maravilhoso, que nos deixou uma mensagem mais fantástica e maravilhosa ainda. Por isso que eu digo assim, dentro da realidade que a gente espera, pelo menos tu vê pelo exemplo e pela atitude, né? Então assim, ó, pelo menos o exemplo dos espíritas está muito mais condizente com os ensinamentos de Jesus, né, do próprio Chico, do próprio Kardec, do que a Igreja Católica, ou do que a Igreja Universal, do que, né, essas igrejas que pegam matéria, que pregam não sei o que. O Espiritismo prega muita simplicidade. Olha a vida que Chico Xavier teve. Entendeu? Sempre fala em... Não é tu ficar rezando, pedir pra Deus e ele ajudar, é tu pegar e fazer alguma coisa pelo teu irmão que tá ali do lado sofrendo. Tá entendendo? Tá percebendo a diferença das coisas? Entre falar e fazer? Entre atitude, né, e discurso? Então é nisso que a gente tem que bater. Então, gente, fujam dessa questão da novela, cuidado com os nossos neurônios espelho, né, para não ficar muito vivendo aquela situação, cuidado para dentro da mecânica quântica, da física quântica, a gente não tá criando essa realidade para nós mesmos. Entendeu? Então o ideal seria até não assistir, gente. Eu tô assistindo porque eu falei para poder vir aqui e alertar onde é que tá o perigo da mensagem subliminar, né? A gente sabe que o arcontado quer baixar o padrão vibratório. Essa novela tá sendo uma ferramenta excelente, ela tá impondo medo. Ela tá impondo medo e dizendo para as pessoas que a busca está lá naquele Deus que pede para enfiar uma faca no filho, que manda pra guerra, que é um Deus exigente, que cobra... Gente... Vamos sair disso, né? Jesus falava, Jesus fazia distinção entre o Criador e o Pai Amantíssimo, digamos assim, né? O verdadeiro. Enfim, gente. Cuidado com isso, tá? Então, assim, ó, política, outra coisa. Gente, não percam tempo indo atrás de fazer carreata, de colocar adesivo no teu carro. Vai lá votar. Claro, pesquisa o melhor candidato, pesquisa, para descarga de consciência. Pesquisa o melhor candidato que tu puder, vai lá, faz o teu voto. Mas, meu, não entra numas de fazer passeata, de fazer grandes coisas e coisa e tal. Primeiro, a urna não é confiável. Não é confiável. Eu botei de novo ali o negócio para vocês verem, né? E então, gente, né, sabendo disso, nós teríamos que discutir primeiro, antes de discutir quem são os candidatos, um sistema confiável de eleição. O que adianta a gente brigar por candidato A, B ou C, se tem um ratão lá por trás da coisa, uma ratazana lá por trás da coisa que mexe nos botãozinhos e bota o cara que eles quiserem no poder, gente? Então é uma ilusão esse negócio de que nós estamos escolhendo um candidato. Por isso que eu digo pra vocês não ficar. Agora, por isso que eu fiquei puto, sinceramente, com essa história de... Tu bota uma notícia dessas, né? 150 e poucas visualizações, sempre tinha 150 visualizações, 120 visualizações. Aí tu vê que, né, cadê o interesse do povo brasileiro? Como é que isso não é comentário?
regulamentado. Como é que todo dia a gente está dizendo, gente, nós vamos votar agora em 2018, mas para que nós vamos votar se a urna eletrônica não é confiável? Quantas vezes tem que ficar repetindo e batendo nessa tecla? Até que as pessoas entendam que não adianta votar se a urna eletrônica não é confiável. Meu Deus do céu! Mas, gente, então vamos adiante, tá? Então assim, ó, zen. Procurem falar bastante para as pessoas. Não, talvez a gente fale e não mude no sistema confiável. Mas propague para os seus amigos, para as outras pessoas, a questão de não se detenha muito nessa questão política. Né? Assiste, faz seu voto, mas não compra briga por candidato A, B ou C, não faça carreato para candidato A, B ou C, entendeu? Cara, procura mais assim a tua paz interior, procura mais a busca de como fugir disso aí. Não é o teu voto que vai melhorar essa situação, a gente está caminhando para um lado que... Entendeu? Vamos na questão assim, ó. Se a mecânica quântica estiver correta e o nosso pensamento cria realidade, né? Vamos pensar que tudo isso é uma bobagem e através de conhecimento de todas as alternativas, né? Alternativa ao câncer, não precisam do medicamento deles, tá vindo conhecimento de cura através de plantas e mais um monte de coisa maravilhosa assim, né? Energia, vão ficar na mão deles? Não, gente. Vamos nós tentar fazer alguma coisinha, faça um coletor de vento ali, né, com tecnologia, tem diversos projetos de internet, pode pegar uma pequena bobina, se tiver iluminação LED na tua casa, né, quando cai água da própria calha, tu pode colocar um sisteminha ali que pode ajudar alguma coisa. Então digo assim, ó, é esse tipo de atitude, de conhecimento, de nós implantarmos coisinhas na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Uma coleta de água da chuva, onde tu ozoniza e tu não depende da água com cloro que tu bebe ali, né? Procura plantar coisas no teu quintal, né? Às vezes na tua garagem tu pode ter um sistema hidropônico, por isso que eu falo aqui em hidroponia, aquaponia e produção indoor. Indoor quer dizer que com lâmpadas tu substitui, tem gente, né, falando sobre isso. Aliás, eu quero agradecer aí umas pessoas que estão mandando uns toques para mim ali em relação à aquaponia, e essa troca de informação é muito legal, gente, muito legal. Então assim, ó, vamos criar a nossa realidade, um mundo bom, um mundo onde as pessoas se ajudam e a informação nos libertará. Ah, Luciano, mas tem os arcontes, tem as coisas que a gente não enxerga, como é que nós vamos se defender das coisas que a gente enxerga, que estão materiais na nossa frente é difícil, como é que vamos nos... Calma, lembra do Conrado Malanga? Então tem a galera aí que já está adentrando nesse outro mundo, já está aprendendo a pulverizar e já está trazendo ação devagarinho, gente. Se passa um pouco mais complicado porque esse cara é italiano, né? Espanhol e inglês é mais fácil até. Mas mesmo assim, vão assistindo o canal do Ringel 35, né? Do David Parceriza. E ele fala bastante do Conrado e coisa e tal, essa questão dos arcontes e, né... Então, para quem consegue captar um pouco, né, do portunhol lá, né, através do nosso portunhol, eu recomendo, é uma coisa bem interessante. Então, pessoal, estou ficando aqui por hoje, primeiro programa da nova fase do nosso estúdio aí. Espero que vocês fiquem com a gente, espero que a gente continue trocando bastante informação. Me perdoem se eu me exaltei um pouquinho no programa de hoje, mas esse capítulo que eu assisti no Apocalipse me deixou realmente envaretado, cara, com essa coisa, né? Essa palhaçada toda deles insistirem em incutir o medo, né? Então já não chega tudo que a gente tá vendo em volta, vem mais esse bosta aí, botando essa coisa pra galera, esse lixo na cabeça da galera. Então, pessoal, não entrem nessa e vamos adiante. Beijo, meus queridos.